divulgando esse material que a gente fez no seminário lá em Caxias em 2010, principalmente porque a região de Caxias ela tem sofrido historicamente as questões das migrações. Só que parece que nesse momento a situação dos migrantes começou a incomodar muito a gente, apesar da necessidade. Nós resolvemos fazer então esse seminário para termos diversas dimensões, tanto nossos colegas, o pessoal do IBGE, da FPE, e principalmente também um trabalho que nós estamos realizando já há um bom tempo, que é trabalhando os dados do Centro de Atendimento ao Migrante, que é um centro vinculado às escalarianas e que tem recebido muito a questão dos migrantes e que por ali muitas vezes nós tínhamos dados diferentes daqueles dados mais oficiais, né? E que conseguimos agora já com esse ano vamos fazer uma série de 15 anos de trabalho junto a esse centro. Então, o seminário tinha essa intenção de discutir algumas dinâmicas das migrações internas, olhando um pouco porque Caxias tem sido a região, o município que se constituiu historicamente por migrações, desde as migrações históricas, depois dos anos 30 já com migrações internas, nós vamos ver depois dos anos 60 com a questão do êxodo interno mesmo dentro do município, nos anos 70 com as migrações dos campos de cima da serra, e a partir dos anos 90 com as migrações já de outros estados que antes não permaneciam na região, que é o caso dos nordestinos, que hoje já são um grande número no município, e também de outros países que também estão lá, muitos por migrações, por decisões, inclusive de algumas instituições sociais e outros agenciados. Então nós vimos que esse crescimento que nós vamos encontrar no censo de 2010, dos municípios de Caxias do Sul cresce 20%, em relação à média do estado, em relação aos outros municípios, realmente é uma taxa elevada e que a cidade, de uma forma, começa já a observar. E nós temos então investido nessas pesquisas um pouco para tirar a culpa que todos os problemas da cidade são os migrantes, né? Então um pouco a pesquisa ela procura aí. Então, a ideia dessa apresentação de hoje é apenas um recorte de uma série de pesquisas que nós já temos, que nós apresentamos nesse seminário, que tinha uma intenção de analisar a mudança do perfil dos migrantes na última década em relação aos migrantes de décadas anteriores, inclusive quando nós fizemos alguns trabalhos com vocês aqui, Isabel, em relação ao mercado formal de trabalho, porque mudou um pouco a questão atrativa em relação de apenas os migrantes serem incorporados para a indústria, à medida que teve uma estabilidade na indústria, e começarem a ser incorporados principalmente para os serviços. Então, a nossa intenção no início foi discutir isso. Nós temos pesquisas onde nós trabalhamos com a RAIS, com a RAIS Migra, trabalhamos com a CAGED, trabalhamos com os dados do IBGE, e muito agora também para poder entender algumas dinâmicas com o Centro de Atendimento aos Migrantes, que nós temos já uma amostra que chega a mais de 2.000 migrantes estabelecidos, e também que eu esqueci o material do Cine, que foi um pouco o norteador dessa última pesquisa, principalmente quando as pessoas procuram emprego e não conseguem mais emprego no setor secundário e vão diretamente para o setor terciário. Então, assim, a questão do crescimento da mudança dos setores, que também vai afetar aí a questão de quem são esses migrantes. Então, essa primeira parte é uma parte descritiva. Nós temos que agora usar os dados do censo e dar uma atualizada em relação a como nós fizemos algumas observações gerais. Nós usamos nesse trabalho, né, eu também não vou me aqui na parte teórica, nós usamos um conceito veiculado de migrações da Olga Becker e também depois da Margem de Souza, que para nós foi um pouco uma referência das migrações internas do Brasil, ainda de estudos bem antigos, no sentido de mobilidade espacial, e também que o Souza coloca que os grupos eles sempre migram para espaços geossociais que atraem. E aí
relacionam e todos que vêm junto, de alguma forma, acabam gerando uma série de situações que faz parte desse momento, que uma boa parte da periferia nós temos muitos problemas de vulnerabilidade decorrentes desse contínuo chegar na cidade, desse último fluxo migratório. Então nós, um pouco chegando na mesma direção que ele me colocou, nós já identificamos que a mudança do padrão de mudança rural-urbano nesse momento é praticamente padrão urbano e que nas migrações recentes que nós temos estudado, então, não apenas mais para a questão da indústria, mas para serviços é que é absorvida essa mão de obra. Nós temos usado como referência os estudos do Andrade, Santos e Serra sobre a questão de que hoje as cidades médias têm absorvido muita mão de obra migrante, muitos migrantes, e que isso gera um certo dinamismo em relação à questão dessas cidades, quando elas oferecem realmente possibilidades de trabalho em detrimento de outras. Então, nós, com essas três observações, que é uma conclusão do estudo que eles fazem, justamente mostrando a questão do crescimento das cidades médias que têm características industriais, nós vamos ver que Caxias ela vai fazer parte da última cidade do polígono industrial. Então, ela continua ainda com essas características dinâmicas, mas ela tem já modificado esse perfil na parte ocupacional em relação a essa absorção. Então, nós vamos ver que depois as taxas de indústria não tem tanto crescimento, mas o setor de serviços acaba realmente crescendo, que confirma as tuas observações. Bom, voltando então para a ideia de diversificação na estrutura de empregos, nós vamos ver que o setor de serviços, ele acaba sendo um elemento diferencial então, nessas novas migrações. E nós usamos aqui não só o Serra, mas também ainda a questão da, não sei mais a sua denominação, atração, do que expulsão, né? Ou seja, atrai a questão da discussão de ter uma estrutura produtiva diversificada e pode realmente fazer absorção. Nós usamos, então, no estudo as áreas de atração e também as de expulsão, né? E Caxias acaba, o município de Caxias continua sendo um foco de atração. E isso apareceu em vários estudos, isso mostra realmente que esse percentual de população que cresceu ali, os 20%, ele deriva, até a gente tinha visto naquele seminário no final do ano que a FEEL organizou na Assembleia essa questão desse excedente ali que deriva da questão das migrações. Bom, nós usamos ainda uma ideia do Postman em relação que o setor de serviços ele tem sido uma saída para a questão do êxito, no lugar que quando a indústria não consegue absorver e acaba direcionando para o setor de terceiros. Ali nas nossas taxas é evidente que a questão dos terceiros hoje tem sido uma forma de promover essa ocupação. Bom, uma questão que sempre nós deixamos claro como pano de fundo que o fato da cidade ter um cenário contínuo de migrações, ela vai usando estratégias diferentes para incorporar essa mão de obra que chega na cidade. Então, nós vamos vendo que para cada período as características desses fluxos migratórios eles vão ser distintos. E praticamente a partir dos anos 90, com toda a reestruturação que o parque industrial ele sofre, ele não absorve mais aquela mão de obra que tinha só ensino médio. Então começa a ter problemas para as pessoas quando vêm e não conseguem trabalho na indústria. Então o que nós percebemos, trabalhando os dados do Centro de Atendimento a Imigrantes, que já pelas redes de parentesco, eles já não procuravam mais emprego direto na indústria, buscavam a questão dos serviços, tentavam se qualificar com uma série de cursos que o próprio centro oferece para as indústrias e depois de um certo tempo conseguiam fazer essa passagem
qualitativa da pesquisa, que nós entrevistamos 30 dentro do último fluxo, é que eles estão preocupados com o trabalho, mas eles estão preocupados também com essa situação que os filhos não passem o que eles passaram, ou seja, de ter que chegar numa certa idade da vida e não ter nada. Então tem essa questão da visão do futuro, né, ou seja, da visão do trabalho, mas ao mesmo tempo a questão do que essas cidades menores, de onde eles vêm, ou seja, os lugares de procedência, principalmente agora no último censo, a questão da fronteira, que é a grande força migratória para Caxias, são os fronteiriços, é que eles não conseguem enxergar essas oportunidades de vida permanecendo lá. Então, o que nós vimos também como resultados, que a migração ainda para esses grupos acaba sendo uma estratégia, ou seja, tem grupos que não conseguem mais nem migrar. Então, esses que vêm, eles têm essa questão, por exemplo, de influência de redes de parentesco, eles têm como se instalar praticamente na cidade e eles começam já a modificar essa questão do tipo migratório. Então, essas variáveis que nós estudamos, né, que são o gênero, a idade, a proveniência, a composição familiar e o grau de escolaridade, eles nos mostram que há uma mudança evidenciada na divisão espacial do trabalho, ou seja, toda essa alteração em relação a essa dinâmica modifica-se o perfil praticamente hoje das pessoas que estão habitando no município. E que as exigências do mercado de trabalho, elas não dão conta desses fluxos que vêm hoje sem escolaridade. Então, esse é um problema, e inclusive com uma certa capacitação que tem sido oferecida por Cine, mas principalmente o Centro de Atendimento a Migrantes, calabrianos, tem feito cursos permanentes de cursos simples, técnicos, e que isso tem resolvido também uma parte do problema da mão de obra, mas que não chega a solucionar, porque o nível de exigência de escolaridade seria bem maior. Então nós vimos que também as redes de parentesco, as relações familiares, elas foram muito importantes ainda nesse agenciamento, principalmente que os campos de cima da serra, isso é um fator muito comum, mas os fronteiriços não. Então nós vamos ver que os fronteiriços, eles vêm um, depois que ele se instala, ele chama, e assim vem um grupo muito grande do mesmo grupo, e hoje eles já, de alguma forma, por meio do bairro na cidade que caracteriza os fronteiriços, que é o bairro do Desvio Riso, que é um bairro de entrada, eles já conseguem se identificar como um grupo que está se organizando. E a questão que diferencia, e que nós estávamos comentando antes em relação à questão cultural, em relação a essa parte da migração, é que na cidade, dos anos 50 em diante, até os anos 90, as migrações derivadas dos campos de cima da serra, esses migrantes tão incomodavam, por quê? Porque eles se inseriam de tal forma natural e silenciosa, porque precisavam do trabalho, e que aceitavam todas as questões culturais, por exemplo, do município, onde isso praticamente não ficava tão evidente. Os fronteiriços não, eles diziam, eu sou da fronteira, eu não sou caxiense, não quero ser, mas eu estou aqui, faço diferença. Então, começa uma questão cultural bem evidente em relação à questão na entrada de outras instituições, né, e que mostra que essa absorção, de alguma forma, em algum momento, ela faz uma certa diferença. Eu queria mostrar agora uns dados em relação às procedências que aparecem das regiões. Nós vamos ver que do Rio Grande do Sul, os principais municípios, Santana do Livramento, Vacaria, Porto Alegre, Dom Pedrito, São Francisco de Paula, Lagoa Vermelha, Farroupilha, Passo Fundo, Bom Jesus, Alegrete, Bagé, São José do Ouro, Grande Gonçalves e Santa Maria. Esses que têm as taxas maiores. Em relação aos estados, nós vamos ver principalmente Santa Catarina e Paraná, depois então São Paulo, e depois os demais estados, onde nós vamos encontrar muitos da Bahia, que nunca ficaram muito tempo em Caxias, hoje já estão instalados, os baianos,
pessoal de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Amazonas, e Rio de Janeiro, Acre, Distrito Federal, Maranhão, Espírito Santo. Na questão dessas discussões, mostrando depois alguns dados em relação à pesquisa, nós vamos ver que uma boa parte desses migrantes que chegam à cidade, eles não têm condições de entrar nesse mercado de trabalho com toda a carência de mão de obra que o polo tem nesse momento. Então, eles continuam chegando e não conseguem ser absorvidos. Então, nós vamos ver também essa questão da periferia, desse aglomerado em relação a isso, mas, de alguma forma, isso é um problema para olhar. Bom, em relação à questão aqui dos... Bom, aqui era só porque a gente escolheu Caxias, a gente escolheu Caxias porque a gente trabalha lá. Porque Caxias, a universidade tem interesse, a gente está tentando entender um pouco assim, essa questão das vulnerabilidades, porque está muito violenta. Se vocês pegarem a imprensa hoje, assim, Caxias realmente está mudando esse perfil, né? Eu diria, talvez a Beatriz possa me ajudar, que também fez o doutor da pesquisa, a gente vai encontrar isso também nos municípios vizinhos, mas Caxias, de alguma forma, tem essa questão desse do aspecto central. É uma cidade riquíssima, se você olhar os dados, eles mostram isso, tanto a renda per capita quanto a questão da produção. E um dado aqui que foi retirado agora há pouco, desses últimos dados que foram colocados, é que a nível de produção na indústria de transformação, a gente quase chega a 60%. Então, de 49, teve um crescimento ali também na questão industrial, apesar que já começou um movimento, agora nesse período de demissões acentuadas. Bom, o que eu queria mostrar os dados dos municípios, né? E aqui nós vamos ver assim, se vocês olharem para essa tabela, vocês vão ver que Caxias, comparando com o Rio Grande do Sul, chegou a crescer 5%, né, da questão da população, nós vamos ter aqui quase 21% de crescimento populacional na última década. Depois segue então Bento, né, nós vamos ter Canela, que também é um município que cresce, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado e por último então Garibaldi. Agora, se nós pegarmos os municípios que eram os que abasteciam praticamente a cidade com mão de obra contínua, nós vamos ver que nesse momento eles deram uma parada, que é o outro pelos campos de cima da serra. Vocês vejam ali, ó, Bom Jesus tem um crescimento negativo, Cambará, Esmeralda, que é bem significativo, a Lagoa Vermelha. E nós vamos ver só ali a questão de muitos capões, também tem a questão da emancipação, São José do Ouro e Itacaí. Nós vamos ver que esses municípios, de alguma forma, eles já mostram uma situação de estagnação. E agora, então, na tabela anterior, que seria da fronteira, todas elas com crescimento negativo e os municípios que, de alguma forma, estão escolhendo Caxias como sua lugar de trabalho. Né? Aí nós vamos ter então Alegrete, que hoje em Bagé, Dom Pedro Livro, e está aqui todos eles negativos. Então, e esses elementos agora então nos permitem pensar essa pesquisa em relação a todos os programas que nós temos aí, em relação à questão inclusive do elemento de identidade que isso gera na questão de inserção no mercado de trabalho. Bom, nós chegamos já a alguns registros, né, das migrações recentes. O primeiro emprego é no setor terciário, depois no setor secundário, e os critérios, isso nós sabemos já, né, eles derivam que esses fluxos não têm escolaridade suficiente para poder serem inseridos. Eu tenho acompanhado alguns cursos que o Centro Scalabrini tem oferecido, todos os cursos que são oferecidos têm muitos candidatos
atender às exigências. Bom, em relação aos estudos que nós tínhamos anteriores, que isso vai aparecer no nosso material, é que sempre Caxias absorveu muita mão de obra dos campos de cima da serra, sem grandes problemas com escolaridade, também com uma certa semelhança em relação à questão cultural. Eu diria que essa questão, por exemplo, não só dos fronteiriços, mas dos baianos, tem um componente ali que tem que ter atenção hoje para não virar algo com preconceito, com discriminação, porque já está começando a acontecer como um senso comum, como se os problemas das cidades pudessem ser transferidos para os migrantes. Então isso é muito, de alguma forma, é complicado. Bom, acho que é isso. Crescimento do número de mulheres incorporadas no mercado de trabalho, predomínio de jovens, diminuindo idosos, na questão migratória, os idosos permanecem no lugar de origem, acho que isso já apareceu tanto no trabalho da Bíblia, e também aparece na questão do litoral norte. Eu acho que esse crescimento, à medida que a pessoa se aposenta, já nós temos isso, mas quando a situação de alguma forma incomoda, eles voltam para o lugar de origem, onde tem as famílias. Nós vimos isso porque nós temos outras pesquisas de envelhecimento na universidade que a gente pode utilizar. Predomínio de casais, as migrações hoje não são mais de solteiros, eles vêm com toda a família, então isso já tem essa conotação. E baixa escolaridade, migrações urbanas, e essa questão que eu já coloquei para vocês em relação à troca de serviços, mesmo que a indústria precise de mão de obra para tem continuamente essa necessidade de mão de obra. Acho que mais ou menos ali tem algumas conclusões. Eu tinha colocado algumas falas que a gente fez da pesquisa qualitativa, a grande questão do motivo da migração para a região é o trabalho. Sempre ela chega a 90%. Poucos falam na questão da escolaridade dos filhos, dos pais, doenças. É geral assim, eu vim à busca de trabalho depois. E aí quando vem, já vem com um grupo familiar atrás. Nós vimos também que nessas migrações da última década não tem várias etapas, ou seja, é um destino já definido. Nós temos poucos casos que a gente consegue ver assim, vem fora do estado, vai para lugares que tem indústrias, que tem chamamento e depois não consegue se adaptar e acaba na região. Mas o percentual é quase 40% de uma etapa. Então isso é importante para entender que ele veio direcionado, ou seja, ele não veio buscando, chegou lá na cidade. Bom, essas falas aí existem em outros trabalhos nossos, que eu só tinha colocado algumas para poder elucidar essa ideia de que tem também uma série de preconceitos dos migrantes com os outros, assim, é muito comum, assim, só não trabalha aqui quem não quer. Sem olhar para o outro, as condições que o outro impõe. Então tem já esse elemento muito forte nas falas dos migrantes, não nas falas